Vamos trazer informação a respeito da tragédia que foi registrada ontem. Uma mãe, a golpes de facão, atacou os próprios filhos, crianças de menos de 2 anos. Negócio fora do normal, fora de qualquer nível de compreensão humana. Aconteceu, os ferimentos foram graves e as crianças foram parar no Hospital de Urgência de Teresina. Vamos atualizar o estado de saúde dessas crianças, cercadas, claro, pelas nossas orações. Gorete Santos, ao vivo, traz os detalhes para nós. Boa tarde, Gorete. Gorete Santos, ao vivo. Boa tarde mais uma vez, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Um casal de filhos, da Jacilene Maria Bezerra, esse é o nome da mulher que acabou cometendo esse crime na tarde de ontem. Uma menina de 1 ano e 4 meses, que está em estado mais grave, ela foi atingida no fígado e no intestino, já passou por cirurgia no Hospital de Urgência de Teresina e se mantém na UTI pediátrica. O menino tem 2 anos e 7 meses, foi atingido no tórax e nas costas, mas não vai necessitar de cirurgia. Ele passou também por uma tomografia e já foi afastado esse risco de cirurgia, mas permanece internado na clínica pediátrica. A mulher foi presa. Logo em seguida, foi o pai das crianças que veio com os dois aqui para o HUT e a mulher acabou sendo presa e foi também ouvida na Central de Gênero aqui de Teresina. Lembrando que esse crime ocorreu no município de Demerval Lobão. A gente vai conversar, portanto, agora com a delegada Lucivânia Vidal, ela que é da Central de Gênero, ouviu tanto a mulher como também o pai das crianças e pode trazer para a gente mais informações acerca dessa ocorrência, que todo mundo se pergunta no momento é o que motivou tudo isso. Já se tem uma clareza em relação a isso, delegada? Boa tarde. Boa tarde. O motivo ainda não está claro, embora em seu interrogatório a acusada falou que confirmou que tinha agredido as crianças a golpes de facão e o motivo foi que o esposo havia falado em separação, Eu perguntei ao esposo anteriormente, nas suas declarações, como era o comportamento da acusada em relação no âmbito doméstico ou em relação aos filhos, mãe e filho, relacionamento entre mãe e filho. E ele, surpreso, muito surpreso pela atitude da acusada, porque categoricamente sempre ele falava, eu fazia outras perguntas e retomava o assunto do relacionamento entre mãe e filhos. Ele disse, doutora, é uma boa mãe, cuida dos filhos. Ela não tem emprego, é do lar, mas cuida muito bem dos filhos. Embora ele tenha me relatado que entre eles, entre marido e mulher, estava havendo discussões em virtude do comportamento dela, ela ser uma pessoa muito nervosa, E em virtude disso, na noite anterior, houve uma discussão e ele falou em separação. O que me parece é que os vizinhos são familiares dela. O pai dela, na noite anterior, pegou a acusada e os filhos, e levou para casa, para evitar maiores discussões, maior desavença, para amparar. E no dia seguinte, certo, ele retornou na casa do casal. O pai, para não chegar a ter maiores discussões, desavenças, não ficou na casa e ficou nas redondezas, ali nas proximidades. Quando foi para um comércio, ele estava desempregado, ele falou que estava desempregado e até falando com uma pessoa sobre um currículo que ele havia deixado. E nesse momento ele ouviu gritos das crianças. E aí correu e foi até a casa, se deparou com a casa fechada, trancada, ele arrebentou e ao entrar, nesse momento, as duas avós, tanto paterna como materna, entraram junto e ao entrar ele viu a acusada com o facão, em mãos, ele tomou o facão e as duas crianças já estavam
ensanguentadas. Delegada, como é que vai ficar a condução desse caso agora, né? Ocorreu em Demerval Lobão, ela foi ouvida aqui, o caso deve ser investigado por lá. Como é que fica a situação, inclusive em relação à audiência de custódia, né? Eu tive informação de que lá no município ainda não há esse sistema. Não há esse sistema, a audiência de custódia só é para a região de Teresina, Demerval Lobão é a metropolitana. Já foi encerrado o auto de prisão em flagrante, já foi comunicado ao juiz, certo? A acusada se encontra na central de flagrante e agora está à disposição da justiça para o juiz decidir sobre o procedimento seguir em relação à acusada. Mas ela está presa preventivamente. Ela está presa em virtude do flagrante delito, né? Da prisão em flagrante. Embora no auto de prisão em flagrante eu tenha representado pela prisão preventiva. É um caso que choca todo mundo, né? É um caso até incomum, eu acredito até para a polícia, porque é pouco comum que uma mãe pratique um tipo de crime desse. Sim, afeta, né? Tem um crime, afeta a família, afeta os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Eu acredito que o Conselho Tutelar também venha a participar também desse procedimento, do inquérito em si, que vai ser conduzido pelo delegado de Demerval Lobão. O Gelson tem uma pergunta, pois não, Gelson? Delegada, eu queria que a senhora aproveitasse e desse para o telespectador que está em casa uma ideia do nível da quantidade de crimes que essa mulher cometeu nos levantamentos que a senhora tem feito. E outra coisa, é certo de que essas filhas deverão sair da guarda da mãe ou é cedo para dizer isso? Da guarda da mãe ou é cedo para dizer isso? Olha, não tem antecedentes. Certo? Não havia antecedentes em nenhum momento e eu questionei, embora não tenha antecedentes, ela não tenha passagem pela polícia, mas eu questionei ao pai se havia algum caso de agressões dela em relação aos filhos e ele categoricamente sempre respondia que era uma boa mãe. Né? E referente à guarda, né, vai caber agora ao juiz, a justiça que vai decidir isso daí, juntamente com o Conselho Tutelar, que vai acompanhar o caso para saber a que pé tomar referente à guarda das crianças. A defesa, no caso, já providenciou a questão do exame de insanidade? Ela estava sendo acompanhada pelo advogado, né? E no momento do interrogatório, o advogado levantou essa parte, né? No entanto, eu fiz a pergunta ao advogado se havia algum documento sobre a insanidade mental dela. Inclusive, eu perguntei ao pai se ela tomava alguma medicação controlada. Ele disse que não. Certo? Ou seja, nenhum histórico comprovado referente à insanidade mental dela, certo? Ou que ela estava passando por algum distúrbio. Mas nesse caso aí cabe aos profissionais decidirem. Muito obrigada, então, a delegada Lucivânia Vidal, trazendo informações mais detalhadas acerca desse caso que ocorreu ontem em Demerval Lobão. Joelson.